Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. 10 anos no ar. Agora sim, parabéns! Chegamos ao coração do evento, a mesa de debate, em diálogo com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, apresenta Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua a nossa voz, nas vozes de 3 grandes nomes, a saber, Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ana Paula Feminella é especialista em educação física escolar e em gestão pública. Atuou na Secretaria do Governo da Presidência da República, coordenou o Programa de Inclusão da ENAP, apresentado na ONU 2018. Em 2024, participou da 17ª sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É coautora da Lei Brasileira de Inclusão Comentada e também é pesquisadora da Fiocruz em projetos sobre deficiência na atenção primária à saúde. Integra a coordenação da CUT no DF. Sua luta é por menos capacitismo e mais inclusão, capacitação e direito das pessoas com deficiência. A segunda voz é de Alberto Martins da Costa, presidente da Academia Paralímpica Brasileira e coordenador paralímpico do Praia Clube desde 2023. É professor aposentado da UFO, onde também foi pró-reitor de 2009 a 2012, mestre em Educação Física pela Universidade de Frankfurt e doutor pela Unicamp, em Educação Física e Esporte Adaptado. Foi secretário de Esportes de Uberlândia e diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro 2017-2021. Chefiou a Delegação Paralímpica Brasileira em diversas edições dos Jogos, incluindo Sydney, Atenas, Pequim e Tóquio. Na terceira voz, vem Carlos Henrique de Carvalho, reitor da nossa UFO, para o mandato 2025 e 2028. Carlos Henrique de Carvalho é professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação desta Universidade Federal, na qual ele se formou em História e também fez mestrado em Educação. Tornou-se doutor em História Econômica pela USP e pós-doutor pela Universidade de Lisboa. Foi pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação na UFO 2017-24 e presidente do Forprop 2020-2022. São 3 líderes. Destes, 2 são usuários de cadeira de rodas, que transformam suas vivências como pessoas com deficiência em ação política, produção de conhecimento e exemplo de cidadania. Então, que rufem os tambores, que sapequem as palmas, que ecoem os assobios, pois é com muita honra e com muita alegria que o contraponto comemorativo de 10 anos sobre limitação versus potencial do programa Trocando em Miúdos, da FM 107,5, convida a trazer a sua voz, apontando perspectivas das políticas públicas, Ana Paula Feminella. Apontando perspectivas das políticas públicas, Ana Paula Feminella. Narrando como o esporte redefine limites, Alberto Martins da Costa. E mediando estas 2 vozes convidadas, não economizem nas palmas, gente. Carlos Henrique de Carvalho. Quem quiser fazer perguntas, por gentileza, anotem suas perguntas, que ao final abriremos espaço para perguntas.
Bom, eu vou iniciar. Primeiramente, boa noite a todas e a todas. Eu vou fazer uma audiodescrição. Eu sou um senhor 60 a mais, cabelos bem grisalhos, estou usando um terno preto, camisa branca, gravata cinza com listras pretas e sou cadeirante. Eu sou cadeirante, talvez diferentemente da Lohane e da Ana Paula. Eu fui acometido por poliomielite aos 8 meses de idade. Então eu nunca andei. Então eu não tenho os dois mundos. Eu vivi num único mundo. E com 64 anos, já que eu falei que eu sou 60 a mais, eu passei por várias questões, inclusive no retrospecto que foi feito do contraponto dos 10 anos, nenhum dos temas abordados foram resolvidos. Estão todos em abertos. Isso demonstra a dificuldade que nós temos de enfrentar temas sensíveis. E todos os temas ali são muito sensíveis. E ontem eu estava na UNB participando do lançamento do comitê em prol do Instituto Nacional do Cerrado. E estava muito corrido porque havia reunião da Andifes. Eu participei, fiz lá as intervenções e cheguei a tempo para a reunião da Andifes. Cheguei no horário. Aí um colega me perguntou, apesar da cadeira, você consegue chegar no horário? Eu fico impressionado com isso. Eu pensei, mas como que isso já eu vi, não foi a primeira e não será a última, né? Eu simplesmente falei para ele, simplesmente comentei com esse colega reitor, viu, gente? Simplesmente falei para ele, pois é, apesar de, e não falei mais nada. Deixei as reticências para ele refletir. Depois ele foi, na hora do café, foi lá me pedir desculpas. São atos, às vezes, impensados. Então, eu enfrentei muitas coisas nesses 64 anos. Eu tenho aqui várias pessoas que conviveram comigo. Se me permitem, Márcio, eu vou citar o professor Edilson, vou citar o Criatura, e vou citar o Guimes. Eles me carregaram. No bloco H. Por quê? O bloco H, o Alberto conhece, está aqui há muito tempo. Hoje ele tem uma, não vamos chamar aquilo de elevador, mas tem lá uma plataforma. É uma plataforma. Mas eu tive tudo para desistir. Tudo. Porque o dia que eu entrei no curso de História, fui aprovado no curso de História, a coordenadora ela me falou assim, nós não temos como adaptar isso aqui. A geografia não topa passar para o primeiro piso em razão dos laboratórios. E como que não vai ter rampa? Eu não sei como que você vai fazer. Eu falei, não, mas eu não vou desistir. Eu, então, vou ser carregado. Eu deixei uma cadeira lá, chegava, todo dia eu tinha que esperar alguém para subir para o primeiro piso. Então, eu estou contando isso brevemente para passar a palavra para o Alberto e para a Ana, para mostrar que isso tem 40 anos. E agora, na condição de reitor, eu continuo tendo problema todo dia de aluno que não consegue entrar na sala de aula por questões de acessibilidade. E a Lohane colocou, que eu acho que é o maior desafio nosso,
e eu estou me colocando ao lado da secretaria, que é enfrentar os neurodivergentes. Porque todo mundo vê minha cadeira. Todo mundo vê a cadeira da Ana, todo mundo vê a cadeira do Idari, vê a cadeira da Lohane, mas o neurodivergente ninguém vê. E é extremamente complexo. Entre todas as deficiências, talvez seja o nosso grande desafio. Primeiro que nós não sabemos como lidar com isso. Nós temos muito pouco discussão, né, em termos de uma política sobre essas questões. Nós não estamos sabendo enfrentar. Segundo, que existe uma resistência dentro da universidade em enfrentar essas questões. Então, são grandes desafios que nós temos. Sabe? Nós não vamos resolver numa gestão, na minha gestão, eu tenho, mas a gente tem que avançar. Né? Mas nós temos que fazer um trabalho contínuo, permanente, e que seja uma política nacional de inclusão de todas as pessoas. Bom, feitas essas palavras iniciais, não fiz a reflexão que eu ia fazer, porque as falas e a apresentação do Márcio me motivaram para um outro caminho, porque os temas ali estão todos abertos, e esse é um tema que está aberto, não está resolvido. Tá? Então, passo a palavra para a Ana, né, a quem eu agradeço, atendeu prontamente a minha ligação, né, se colocou à disposição de estar aqui hoje, atendendo o convite do Márcio. Eu apenas fiz a intermediação. Eu passo a palavra para você e depois passo a palavra para o Márcio, depois a gente faz um fechamento e abrimos aí para a plateia para algumas perguntas aí. É 1 hora que nós temos, tá? Então, uns 15 minutos de fala, né? Meia hora, já ocupei uns 10, né? Depois a gente abre para algumas questões e a gente conseguir fechar dentro do tempo aí de 1 hora. Passo a palavra, Ana, a quem eu agradeço a presença aqui na Universidade Federal de Uberlândia, sobretudo nos 10 anos de comemoração do programa Contraponto do Márcio Alvarenga. Muito obrigada, reitor. É uma alegria, é uma honra estar aqui numa reitoria, né, e né, tão bem, né, chamado reitor de magnífico, né, então é o único reitor que eu estou com vontade de chamar de magnífico. Apropriado, isso aí. Né, porque tem os protocolos, né, das autoridades, sempre achei muito engraçado esse termo magnífico, mas eu quero dizer que, antes ainda quero agradecer à nossa cerimonialista, que eu achei, olha, eu ando por evento, mas uma cerimonialista com essa preciosidade da apresentação daqui foi incrível, né? Uma artista praticamente do cerimonial. Então acho que é muito, muito legal, muito bonito, além de, né, a gente contar com a arte, né, com esse momento, né, que já é à noite, a gente está, né, um pouco cansado das atividades, e a arte ajuda a gente sim a ter um sopro de inspiração para estar nesse momento aqui. Quero agradecer, vou fazer uma breve autodescrição antes que me esqueça. É uma mulher de meia idade, cabelo curto, ondulado. Eu estou com um vestido preto com marrom e bege, cadeira de rodas vermelhas e botas longas pretas. Eu faço uma saudação aqui ao nosso reitor, ao nosso debatedor conjunto, e também ao Márcio Alvarenga, que já fez uma prévia, né, com uma entrevista. Quero saudar a cada pessoa aqui presente, e também, em nome da minha equipe toda, a nossa querida companheira coordenadora geral de articulação institucional e participação social, uma mineira raiz que tem muitos laços aqui com Uberlândia, a nossa Isadora Nascimento. Então, obrigada, Isadora, pela parceria, por estar aqui com a gente até agora.
e me complemente naquilo que eu esqueci, porque ela já conhece, né, esse debate é conjunto, né? A gente tem atuado aí desde antes da pandemia, a gente se conheceu online, né? Atuando na agenda de combate às opressões que são interseccionadas, né? A violência de gênero contra pessoas com deficiência, contra mulheres com deficiência e mulheres negras com deficiência. Então, é muito bonito, né, poder ver uma jovem, né, já atuando de forma tão primorosa aí, para transformar esse nosso país num país mais inclusivo, mais democrático, um país, né, livre dessas tantas desigualdades e injustiças sociais. E aqui a gente tem a família Nascimento, né, que eu estou conhecendo um pouquinho hoje, né, e ao reitor também, né, mando o nosso abraço da ministra Macaé Evaristo, também outra mineira importante para nós, né, que tem nos ensinado muito e também é educadora. A gente, além dos 10 anos do Contraponto, temos 10 anos de Lei Brasileira de Inclusão. A lei que ela vem a buscar dar operacionalidade a algo que está na nossa Constituição, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E essa convenção, ela é de 2007, o Brasil ele constrói essa convenção na ONU, né, em Nova York, né, com a força dos movimentos sociais dos direitos da pessoa com deficiência, e ela ainda não saiu, vou dizer com um pesar, que ela ainda não saiu do papel para muitas das pessoas com deficiência. E a gente, né, tá nessa batalha, né, por representatividade, pela pauta da deficiência, ganhar um status mais importante para fazer qualquer política pública e na produção de qualquer conhecimento, essa transversalidade do tema da deficiência ainda precisa ser alcançada. Afinal, deficiência é o quê? É o oposto de eficiência? Não, né? A deficiência, pela perspectiva de direitos humanos, da convenção, que o Brasil é signatário e tornou texto constitucional, a deficiência é uma construção social em torno do corpo ou do indivíduo que apresenta algum impedimento ou alguma diversidade funcional, que pode ser de ordem física ou locomotora, como eu e o Carlos temos, pode ser sensorial, né, auditiva, visual, né, visual como, por exemplo, no caso da Isadora, pode ser também intelectual ou psicossocial. E aí, no âmbito das deficiências psicossociais, entram as pessoas autistas, né? Então, mas isso não é o suficiente para definir o que é deficiência. Somos nós, os nossos corpos extraordinários, com as barreiras que a sociedade constrói em torno da nossa vida, que tem aí, então, essa conjunção de fatores que impede a gente de exercer a nossa vida com oportunidades de desenvolvimento, livres de opressões. Então, as barreiras que podem ser arquitetônicas e urbanísticas, que são as que, né, afetam principalmente as pessoas com mobilidade reduzida, né, com deficiência física, as barreiras comunicacionais, as barreiras tecnológicas, há barreiras normativas também, nos transportes. Agora, a maior das barreiras são as atitudes preconceituosas, né? As atitudes que a gente chama de discriminação em razão de deficiência, porque às vezes o que chega primeiro é a deficiência tentando localizar no corpo da gente como um problema, né? Então, deficiência e doença são coisas diferentes, mas está no imaginário da população brasileira ainda, né, essa relação direta entre doença e deficiência. Uma pessoa que adquire uma deficiência, ela pode adquire uma doença, ela pode ter uma sequela permanente que cause algum impedimento dessa ordem, né, que as deixe, então, com alguma deficiência, mas não necessariamente uma doença é uma deficiência. Então, é importante a gente deslocar essa ideia de deficiência pelo ponto de vista biomédico, para a gente entender que a tragédia não é a gente ter deficiência.
O que nos vulnerabiliza enquanto seres humanos não é a condição de corpos que não caminham ou precisam de alguma tecnologia assistiva para caminhar ou se locomover, ou tecnologias para se locomover com autonomia e segurança ou ter acesso à informação de forma qualificada, né? A tragédia humana é o preconceito que nos coloca muitas vezes naquela condição de sub-humanos, de seres humanos que valem menos do que outros. E aí a gente se aproxima muito naquilo que foi uma política eugênica, né, que a gente viu com o Holocausto, né? Então, a política de achar que tem seres humanos superiores a outros e isso justifique, né, o extermínio de outros seres humanos. Então, lá nos tempos anteriores até mesmo à Segunda Guerra Mundial, desde 1933, a Alemanha fascista já fazia experiências eugênicas contra pessoas com deficiência, especialmente aquelas com deficiências psicossociais ou intelectuais. Então, experimentos genéticos, eram esterilizações forçadas nos pais ou familiares de pessoa com deficiência intelectual ou psicossocial, e a morte física mesmo das pessoas com deficiência. Então, se estima que mais ou menos 750 mil pessoas com deficiência arianas, pessoas que eram, né, moradoras do país, a Alemanha fascista, foram as primeiras cobaias dos campos de concentração desses experimentos genéticos eugenistas. E por que eu estou falando isso agora, né? É que isso ainda se propaga, porque a deficiência, vista como um tabu, como um tema que não se quer falar, ela continua propagando práticas eugenistas, como, por exemplo, aquilo que a gente vivenciou na pandemia do Covid. Na pandemia do Covid, nós lutamos muito para que as pessoas com deficiência fossem priorizadas, assim como está previsto na Convenção Internacional, né? A priorização, né, o atendimento prioritário para ser vacinado. E nós ficamos, depois de tanta luta, em 14º lugar. E a gente não sabe nem quantos de nós faleceu sem ter oportunidade da vacinação. E quando a gente teve aquela crise, a crise sanitária, que não tinha os tubos né, para ser entubado todo mundo, ir né, quando chegou a gerar fila para entrar para as UTIs e ter, né, buscar salvar as vidas, 4 associações médicas brasileiras fizeram um tipo de formulário para identificar os médicos, ajudar os médicos a resolver quem deixar viver, quem dá oportunidade de atendimento e quem deixar morrer, né? Então, foi uma evidência muito forte. Então, nós, pessoas com deficiência, né, ficamos assim, a gente tem que falar dessas coisas tão ruins, né? Porque a gente ainda convive com essas práticas eugenistas, quando nós somos deixados, né? E quando outros marcadores sociais da opressão se abatem contra nós, a vida fica muito mais improvável, né? Então, pessoas que estão segregadas em instituições, né, aqueles antigos manicômios, estão retomando a ideia ainda de segregação, de que as pessoas têm que ficar isoladas, das pessoas com deficiência, das pessoas sem deficiência. Então, práticas ainda que fortalecem o estigma da incapacidade de sermos menos humanos ou termos menos direito do que as outras pessoas. Então, o que a gente tem falado assim, é que deficiência tem que ser um tema dos marcadores sociais da diferença. A deficiência é aquela que pode aparecer em qualquer momento da vida da gente. A gente pode nascer com uma deficiência, ou a gente pode, em qualquer fase da vida, a gente ter uma deficiência. As pessoas que estão mais factíveis, a probabilidade maior de ter deficiência, são aquelas que estão mais distantes dos serviços públicos, né? Aquelas que vivem em trabalhos precários, né, acidentes de trabalho, o pessoal da construção civil, né, a iminência aí da uberização. Então, nossos jovens negros, né, que estão aí, a população, né, em situação de periferia, os mais isolados no meio rural, até conseguir, né, resolver com um problema de saúde, ter o diagnóstico precoce para a gente conseguir evitar a condição de deficiência. A gente tem aí, então, um tema que precisa ser entendido como de interesse
da sociedade inteira. E que o capacitismo, que é a discriminação em razão de deficiência, né, é o termo que a gente usa, depois eu vou explicar um pouquinho mais, ele é internalizado na nossa cultura e a gente faz parte desse problema se a gente não reflete sobre ele. Então, falar sobre deficiência, tirando o véu do tabu, né, e percebendo que não é algo que nos torne mais ou menos humanos, não é algo que nos vitimize ou nos honre, mas é uma condição da diversidade humana, que sempre existimos. Então a gente vai encontrar aí, a gente já teve faraós com deficiência, a gente tem, né, a história da humanidade nega a existência de pessoas, né, o Roosevelt, ele tinha deficiência, mas ele tentava esconder a deficiência dele para ele não sofrer, né, o impacto desse estigma, até isso, né? Então, a Frida Kahlo, às vezes o pessoal bota a Frida Kahlo andando de bicicleta, não sei o quê. Ela fez 23 cirurgias, né? Com 16 anos ela sofreu um acidente, né? No bonde, ela, né, quando morreu já estava com, né, sem os pés, e ainda, né, ainda não se mostra isso. O nosso grande artista, Aleijadinho, né, fez obras incríveis, uma, né, das sumidades na escultura, né, e ele é reconhecido por que característica? Né, por não ter, né, ainda, né, pelo sentido ainda pejorativo de ser o aleijadinho. Né? Então a gente ainda tem uma cultura para se descortinar e essa cultura está muito na nossa linguagem. Por exemplo, quando a gente usa assim, eu não tenho perna para ir, né? E daí tem muita gente sem perna que vai, né? E não tenho braços para chegar lá, né? Ou a gente não tem. Então, expressões que estão naturalizadas na vida da gente. Faz pouco tempo que eu me toquei de perceber que mancada vem de manco, né? Então a gente fala assim, né? Eu não estou acusando ninguém assim, gente, agora, meu Deus, agora o que eu vou dizer? Agora não posso mais falar nada. Ixi, não é por isso, é só para ver como a gente naturaliza práticas, né, que estão muito aí na sociedade, né, e assim, quero fazer um convite para vocês conhecerem, né, no material lá da Secretaria, a gente tem a campanha Combata o Capacitismo, e a gente usou o termo capacitismo como uma das formas, a gente aprende muito com o movimento negro, porque o movimento negro, ele achou importante dizer o que é racismo, né? Porque lá na Constituição dizia assim, é discriminação em razão de cor ou etnia. E o movimento negro disse, não, a gente quer chamar de racismo, porque ainda somos considerados, né, como seres humanos. Então, ter um termo próprio para chamar a discriminação em razão de deficiência é uma forma da gente querer popularizar e desnaturalizar essas práticas. Então, assim, a gente vai aí acompanhando o movimento negro e diz assim, assim como hoje a maioria dos brasileiros já sabe que racismo é crime, e quando ouve alguém falando, né, porque antigamente piada racista era naturalizado. Hoje em dia não é tão mais, né? Claro que tem gente que ainda faz, mas é menos do que há 30 anos atrás. E a gente ainda tem a naturalização de gente que se acha humorista, que faz piada sobre violência sexual contra mulheres com deficiência intelectual, né? E as pessoas com deficiência intelectual, e aí já puxando aí, e me corta, Carlos, eu acho que já falta 2 minutos. E aí eu termino, porque essa semana é a semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E é o público que mais sofre violência, e a violência sexual, o estupro coletivo, gente. Se o estupro já é hediondo, o coletivo, né, é contra pessoas com deficiência intelectual. Seja porque elas não não estão oralizadas, a língua portuguesa pode ser um desafio para elas, e elas não recebem ainda outros recursos de acessibilidade, outros métodos, ou porque elas são desacreditadas naquilo que elas falam, aliás, né? Então, se uma mulher hoje com deficiência intelectual chega numa delegacia, para ela conseguir ter o BO registrado,
Olha, só se ela for com um advogado, só se ela for com uma família inteira, mas muitas vezes a prática da violência, né, sexual ainda está feita dentro dos espaços privados, não é tanto na escola. Então, assim, falar sobre isso é falar também sobre esses elementos todos, né, que a nossa sociedade capitalista também produz deficiência, ou que o racismo também produz deficiência, né, a LGBTfobia também produz, e que Marias da Penha, que se tornaram mulheres com deficiência vítimas, né, e sobreviventes do feminicídio, são muitas e milhares ainda no nosso país, e está acontecendo todo dia. Então, é só para dizer que a nossa agenda é uma agenda totalmente interseccional e que a gente quer popularizar para que a gente diminua as desigualdades sociais e a gente acabe com essas opressões. Eu trouxe algumas unidades aqui da Lei Brasileira de Inclusão atualizada. Está junto a Carta de Brasília da 5ª Conferência Nacional, lá no finalzinho são poucas páginas, umas 3 páginas, e a nossa grande Isadora Nascimento, ela coordenou o Encontro Nacional de Mulheres com Deficiência, e que também produziu uma carta das mulheres com deficiência do Brasil. Só que essa carta não deu tempo de ficar publicada nessa publicação, né? Quando ficou pronta, essa publicação já estava no prelo, mas que também é muito potente, né? De mostrar a condição, né, que muitas vezes as mulheres com deficiência não são percebidas nesses territórios, mas que têm muito a dizer e muito a construir para que a gente diz que conosco, não é sem nós que a vida há de melhorar, é conosco, não é por nós que a roda da história há de girar. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Ana. Passar a palavra para o Alberto, né? Ex-colega daqui da universidade, mas ele continua na ativa em outros espaços. Prazer estar tê-lo você aqui também. Boa noite a todos. Boa noite, magnífico reitor. Orgulho de dizer, meu amigo Carlos Henrique. Em seu nome eu gostaria de cumprimentar a todos os nossos colegas da Universidade Federal de Uberlândia. Secretária Nacional, Ana Paula, uma honra poder participar com você e com Carlos Henrique nessa mesa. Márcio, não tenho palavras para agradecer. Nós estamos falando sobre deficiência não define, mas a oportunidade, né, transforma. Então, agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse momento para discutir essas questões. Vou também me autodescrever, né, um pouco mais do que magnífico reitor, né, sou um homem já depois dos 70, né, um pouco mais dos 70, cabelos grisalhos, trajando um blazer preto pintado de branco, né, moreno. E eu gostaria de cumprimentar a todos, né, muitos amigos aqui, vejo aqui o presidente Guto, né, que me fez um desafio, eu aposentado, o Guto, nós nos falando 31 de dezembro, ele perguntou se a minha aposentadoria já tinha acabado, né, eu disse que não, mas que estava disposto a estar aí contribuindo. E estamos aí. Muito obrigado, Guto, pela oportunidade. E aqui vejo vários amigos, né? Guimes, Edilson, Idari, né? Minha esposa Patrícia, companheira, parceira do esporte paralímpico. Muitas pessoas acham que eu comecei antes da Patrícia. A Patrícia começou antes de mim, né? Porque enquanto eu estava na Alemanha fazendo meu curso, a Patrícia entrava no curso de Educação Física aos 18 anos e já começava às 5 horas da manhã levar os cegos para a Educação Física para aprender a correr, né? Então, grande parceira mesmo do esporte paralímpico. E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, quando eu me aposentei da Universidade Federal de Uberlândia, eu também disse que não faria mais palestras, que eu não era mais palestrante, eu era um contador de causos.
até mesmo para aproveitar os muitos causos e muitas histórias na minha vida junto com as pessoas com deficiência no esporte. Mas eu não poderia, nesse momento, deixar a oportunidade passar, né? O Márcio gosta sempre, quem vê o programa do Márcio, as frases do Márcio, né? Ele gosta muito de frases. E tem uma que eu também sempre digo o seguinte, né? Falava muito para os meus alunos que nós devemos viver o presente de olho no futuro, sem esquecer sem perder a história de vista. E aqui nessa universidade começa a história da atividade física, do esporte para as pessoas com deficiência. Aqui, essa universidade foi a primeira universidade no Brasil, secretária, que abriu as suas portas num curso de educação física, onde o paradigma ainda era mens sana in corpore sano para pessoas com deficiência. Levou para dentro da universidade mais de 300 pessoas, de crianças a idosos, para fazer a atividade física. E essa atividade física, o esporte, não começou simplesmente pela atividade física ou pelo esporte como esporte, mas como ferramenta de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Está aqui Idari, não está aqui, infelizmente, Ana Paula, né, Marinéia, Fauzi, mas está o pessoal da Aparo, né, que está aqui presente, e foi com eles que o esporte começou, não pelo esporte, mas pela luta dos direitos da pessoa com deficiência, e começou nesta universidade. Foi a primeira universidade no Brasil que iniciou um trabalho dentro de um curso de educação física contra todos os paradigmas que a educação física trazia no seu bojo. Ou seja, foi um enfrentamento grande de 30, 40 pessoas com deficiências dentro de uma piscina, onde as pessoas ainda achavam que paraplegia pegava, né? Então, não foi fácil, tanto com o corpo docente, quanto o corpo discente, mas a gente conseguiu, com o esporte, a conquista de muitos direitos, inclusive muito de acessibilidade. Então, eu não posso esquecer essa história. Provavelmente, eu não sei, reitor, mas talvez a universidade, mais uma vez, coloca-se na história da pessoa com deficiência ou da educação de ter o seu primeiro reitor cadeirante. Não sei se, eu não sei se temos outros, mas eu não conheço. Então, também estamos fazendo história, né, onde a universidade oportuniza, né, porque ela transforma. A figura de um reitor usando a cadeira de rodas não é simplesmente usar a cadeira de rodas, mas é a oportunidade, é o tema dessa mesa hoje, que a oportunidade transforma a forma de perceber a competência, transforma a forma de você verificar a questão do capacitismo. E aí eu volto para o esporte, né? Hoje, o Brasil é a 5ª maior potência do esporte no mundo. E por que será que o Brasil hoje é uma das maiores potências do esporte no mundo? Porque o Comitê Paralímpico Brasileiro, o movimento do esporte para as pessoas com deficiência, se uniu à academia. Começou aqui na universidade. Desenvolveu aqui na universidade. Uberlândia é uma das cidades com maior acessibilidade nesse país. E é graças a esse trabalho que a Aparo começou junto com a universidade em 1981. Ana Paula Crozara e outras pessoas, né,
Idari é a figura, né? Não tem como falar de acessibilidade sem lembrar do Idari, né? Isso. Nós, né, Idari, fomos de cadeira de rodas para a Câmara dos Vereadores, colocar os nossos vereadores a andar de cadeira de rodas em Uberlândia, né? Exato, para a lei orgânica. Pessoal da Paro, junto com os atletas, com marreta quebrando calçadas em Uberlândia, né? Então, tudo isso contribuiu para que hoje nós estivéssemos aqui discutindo não simplesmente o estigma e o preconceito, mas a oportunidade. A Lei Brasileira de Inclusão, secretária, foi uma das leis que fez com que o Brasil hoje também fosse uma das maiores potências no esporte, juntamente com a Lei Agnello Piva. Mas a Lei Brasileira de Inclusão veio a contribuir para que o esporte para as pessoas com deficiência, o esporte paralímpico, e aí eu não falo do esporte paralímpico apenas como aquele esporte de altíssimo rendimento, mas é da base da atividade física até o alto rendimento, que trouxe essa contribuição. O esporte, na realidade, ele materializa o que nós estamos falando quando falamos de oportunidade. Porque se nós pensarmos um pouco para trás, basicamente todas as crianças e as pessoas com deficiência eram um peso para a sua família. Hoje, quando nós falamos dos atletas paralímpicos, são arrimos das suas famílias. São pessoas que realmente sustentam a sua família. E quando falamos hoje do atleta paralímpico, e aí volto a frisar a questão do capacitismo, e a gente tem lutado muito com isso dentro do esporte, para que as pessoas não entendam e não acham que é um milagre ao ver um atleta amputado saltando 2 metros de altura com uma perna só, ou um cego jogando futebol, ou um tetraplégico nadando. Ou seja, é um atleta, é um ser humano que tem potencialidades. Então, quando nós falamos de oportunidade, o esporte, me perdoem se eu dou uma ênfase muito grande, mas eu vivi isso durante 40 anos da minha vida. Eu consegui ver no dia a dia as pessoas quebrando as barreiras com o seu eu próprio. Quebrar barreiras com o seu eu próprio é reconhecer as suas limitações, mas enxergar o seu potencial, enxergar as suas capacidades. Eu dizia muito, e lógico, tomei muita cacetada das outras áreas do conhecimento, principalmente das áreas da saúde, que eu dizia que nós, profissionais de educação física, secretária, pois é, eu sei disso, quando trabalhamos com o esporte, com a atividade física para as pessoas com deficiência, nós respeitamos as limitações, mas o nosso foco não é minimizar sequela. O nosso foco é maximizar potencial. É mostrar a capacidade que essas pessoas têm. O quanto elas podem se desenvolver, reitor, apesar da cadeira de rodas. O quanto ele pode chegar na frente, apesar da cadeira de rodas. A maratona nos mostra isso. O tempo do maratonista de cadeira de rodas é melhor do que o que corre sem a cadeira. Ou seja, o esporte, a atividade física, a oportunidade que nós damos para você quebrar as barreiras com seu eu próprio, é o primeiro passo para a quebra dos estigmas e do preconceito social. Porque não dá para você lutar contra uma sociedade
com relação ao preconceito, se você não quebra o preconceito consigo mesmo, se você não reconhece as suas limitações, mas também reconhece e desenvolve as suas capacidades e as suas potencialidades. E são essas as oportunidades que o esporte oferece. Uberlândia é uma cidade sui generis quando se fala no trabalho nas pessoas com deficiência, e eu não tenho o menor problema de falar com relação à minha universidade, secretária. Porque a minha universidade teve a coragem de abrir as portas e lutar contra isso. Ou mostrar que existia um outro lado que precisaria ser visto. E isso é reconhecido. Poucas pessoas sabem, mas é essa universidade, secretária, que emite todos os certificados de capacitação e formação de profissionais para o esporte paralímpico no Brasil. Não existe nenhum curso do Comitê Paralímpico Brasileiro que o certificado não seja emitido pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela é que chancela a capacitação do profissional de educação física e que trabalha com deficiência. Porque ela é a universidade referência na formação e capacitação do profissional. Foi aqui nessa universidade, quando nós começamos a discutir como incluir a educação física adaptada nos currículos, que ela trouxe para si quem vai dar essa disciplina nos cursos. Os nossos profissionais não foram formados para dar essa disciplina. A Universidade Federal de Uberlândia levantou a mão e falou: nós fazemos o curso de formação para os profissionais das universidades. E junto com a CAPES, fizemos 7 cursos de especialização para formar professores das universidades do Brasil para dar essa disciplina nos cursos de educação física. Essa foi a grande oportunidade que o esporte, que a universidade deu para os profissionais que hoje nós temos. Por quê? O trabalho que se realizou aqui tinha como um princípio fundamental: não existe sucesso sem bons profissionais. Nós precisamos formar profissionais competentes para que tenhamos atletas competentes, para que tenhamos pessoas competentes para detectar e desenvolver talentos, capacidades, potencialidades. Porque limitações, todo mundo reconhece na cara. Qualquer um que chegar e olhar na cadeira de roda, é provável fazer. Ele não pode fazer isso, isso, isso ou aquilo. Mas poucas pessoas são capazes de identificar do que pode ser feito. E esse é o nosso grande desafio. Então, dentro desse tema, né, eu não posso, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dizer que eu tenho muito orgulho de pertencer a essa casa, de ter sido aluno, ser professor, ter tido a oportunidade de ser diretor do Centro de Ciências Biomédicas, pró-reitor dessa universidade, porque foi aqui que eu aprendi, com as pessoas com deficiência, tá, uma outra visão de mundo. Muito obrigado, fico à disposição. Pegando aqui algumas observações do Alberto e da Ana, antes de passar a palavra para vocês, a Paro foi criada em 79. Quem criou a Paro foi o Arnaldo Savastano, da Irlanda. Né? E o Dari vai lembrar, tem 2 nomes, um já falecido, um ainda vivo, que motivaram muito o início das atividades do esporte lá na educação física. Walter do Nascimento, você conheceu, Valtim, e o Valdir Félix, tá, que continua vivo. Depois foi a geração minha, mas do Dari logo em seguida.
né? Eu me lembro que nós fomos recebidos lá na Educação Física pelo Zé Carlos Cacau, e o Apolônio era meu monitor, né? O Apolônio foi meu monitor. Ele tentou me motivar a nadar, mas eu não gosto de água fria, não fui para essa área, né? Fiz outras coisas, tá? Bom, é só para vocês verem que isso começou em 79. A UFO tinha 1 ano de federalização, tá? A gente não pode esquecer isso. A UFO tem 47 anos de federalização. Foi federalizada em 78 e 79 já iniciava essas atividades lá na Educação Física. Tá? Bom, eu acho que nós já falamos demais, então eu vou abrir agora para assistência. Quem gostaria de fazer algumas colocações para a Ana, para o Alberto, sobre a temática, o microfone está à disposição. É só erguer o dedo que eu levo o microfone. Gente, senta mais para cá, assim, ó, para a gente fazer um composê fotográfico bem bonito. Pois é. O Nascimento já está fortalecendo esse público, né? Boa noite, meu nome é Saulo. Minha descrição aqui, eu meio careca, cabelo branco, camisa azul aqui pra... eu queria só fazer um comentário em relação ao reitor. Eu não estudei aqui, mas a minha esposa estudou. E eu tenho uma história para contar para vocês da importância que foi o Carlinhos na vida dela, dentro da universidade, porque... desculpa chamar de Carlinhos. É porque ela... Quando ela entrou na faculdade, a gente tinha 2 meninos pequenos naquela época, e ela, sempre muito estudiosa, e ela começou a fazer iniciação científica. E numa dessas aí, com muito tumulto familiar ali e tal, faculdade, querendo estudar, ela falou, eu vou desistir. E ele falou, de jeito nenhum. Ele não deixou ela desistir. Assim, eu acho que isso foi muito grande, né? E foi muito grande por parte dele, que a carreira dela é uma carreira muito, muito bonita dentro da universidade onde ela trabalha. Ela fez mestrado, fez doutorado, ela trabalha numa área lá no hospital. E eu acho que isso daí foi que enriqueceu e que deu condição para ela ter a carreira dela. Ela, com uma vaga, ela prestou concurso, passou. Então, isso para mim, assim, como pai, como marido e como... né, eu acho que eu não estudei na universidade, mas a minha vida foi aqui dentro dessa universidade, em grande parte por ela e pelos meus filhos, né? Então, assim, é só para mostrar para você o quanto isso foi importante na carreira dela. É isso aí. Você está falando da Pérsia, né? A Pérsia foi minha aluna no final dos anos 90. Né? Primeiro ano de pedagogia. Né? Ela queria desistir do curso. Né? Eu falei para ela não desistir, porque ela estudava à noite. Bom, outra pergunta. E Dari, eu vou passar para ela, porque ela havia erguido o dedo mesmo, eu me esqueci. Boa noite a todos. Eu sou Maria de Lourdes. Eu tenho um filho atípico. Ele faz atividades na educação física da UFO, né? E ele faz de terça e quinta com a Solange. É muito bacana. Quando eu mudei para cá, eu já logo em seguida procurei alguns tratamentos para ele em 2015, né? E entre esses, uma atividade. Então, eu cheguei no Corpo de Bombeiros e como ele tem a deficiência intelectual e não adaptou assim, não poderia entrar dentro da piscina, né, sozinho, encaminharam ele para a educação física da UFO. O grande sonho dele, né, que ele fala que quer ser, é futebol, é jogador de futebol.
Então, assim, até o coordenador do postinho do Glória, né, que eu moro lá, falou para mim assim que ele já é grande para estar investindo na Futel, para estar investindo nele para ser um jogador, porque ele já tem 15 anos, né? Aí eu fico assim, né? Eu acho que nunca é tarde, né, para a gente recomeçar. Eu estou com 2 grupos de crianças atípicas, com deficiência intelectual, e outro que a gente fala do autismo, TDAH, esquizofrenia, porque ele também está diagnosticado com a esquizofrenia, embora o SUS daqui não aceita, né? Foi um médico particular que diagnosticou ele com a esquizofrenia. Mas, enfim, a senhora Ana, né? É pesquisadora, e eu sempre quis assim achar uma pessoa que fosse pesquisadora da pessoa com deficiência intelectual, sabe? Eu acho que agora, né, dos tempos para cá, houve muito assim o autismo, né? E se esqueceram bastante da pessoa com deficiência intelectual. Eu acho que seria importante, né? Eu estou gostando aqui da palestra, tudo, porque eu acho que é muito importante a gente também falar da pessoa deficiência intelectual, porém sem o autismo, né? Porque eu tenho um irmão de 56 anos, ele é deficiente intelectual. Quando ele era pequeno, ele não aprendeu na escola, como naquela época, né? A gente repetia e, enfim, meu irmão repetiu 10 anos na escola. Meu pai pôs ele para a roça, porque achou que a questão ele não aprendia, então ele poderia servir na roça, né? Ir para a roça com ele, puxar para fazer plantação e tudo. Meu irmão teve uma crise muito forte, foi para o sanatório, né? E aí descobriram a deficiência intelectual dele. E aí ele começou a fazer tratamento na APAE, de Presidente Olegário. E o que acontece é que ele aprendeu bastante, só que ele foi expulso da APAE, e aí ele escreveu uma carta para minha filha, que fez o EJC, e ele estava feliz que ele estava aprendendo a escrever e a ler, mas ele foi expulso e ele relatou, eu esqueci tudo, sabe? Então, eu acho que essas pessoas com deficiência intelectual precisam ser vistas, precisam ser olhadas e acompanhadas. E meu filho, no momento, está sem tratamento, né? Está sem tratamento e fica muito difícil, né? Uma mãe atípica sem tratamento para o filho, né? Porque ele, toda vez que dão alta para ele regride e acaba se machucando. Quando ele não se machuca, ele, né, machuca a gente. Então, assim, eu queria ver com a senhora se teria como fazer umas pesquisas para ver se realmente se realmente essa deficiência intelectual é só essa deficiência intelectual, ou se tem a esquizofrenia realmente. Porque o SUS não aceita, então não se trata. Aí, se não se trata, ele vai crescendo e vai ficando cada vez mais regressivo com essa doença. Então, eu queria ver com a senhora aí o que a senhora podia fazer em questão a isso. Desculpa que eu falei muito, gente. Bom, boa noite a todos. Eu quero falar um pouquinho, porque falo meu nome então de vez, né? Eu acho que eu me sinto na obrigação de falar um pouquinho. Eu gosto de falar sempre abordando a história, porque afinal de contas é a minha formação, né, Carlos? Então não tem jeito. Quando o Carlos era carregado para cima do prédio da história, eu também era. Nós fizemos faculdade contemporânea na mesma época. E aqui, hoje, né, eu fico ouvindo a fala do Alberto, a fala do reitor, e fico pensando, né, o quanto que o programa Trocando em Miúdos, do Márcio, contribuiu para essa mudança de mentalidade da cidade de Uberlândia com relação ao entendimento de nós.
né? Porque por muitas e muitas e muitas vezes a gente foi no programa do Márcio, a Ana Paula tinha um quadro no programa do Márcio, e sempre discutindo as questões referentes à nossa condição. E a hora que a gente começa a ouvir, passa um filme, né? Como o reitor lembrou, da importância da nossa associação nesse começo. 79, e eu tenho 43 anos de Uberlândia, e eu entrei na associação em 81. Então ela era um bebê e eu já estava entrando para lá. Toda a minha consciência política nasceu dali, e do curso de História. E eu vejo que isso que o professor Alberto falou é muito aquilo que a associação tem como princípio. Nós nunca, em nenhum momento, a gente titubeou em trocar a cidadania pela filantropia. Nós fomos a voz da pessoa com deficiência na luta pela Constituição Federal, Constituição Mineira, e eu, em pessoa, em nome da Aparo, representei a pessoa com deficiência da discussão da Lei Orgânica de Uberlândia, que as conquistas estão aí efetivadas hoje em 100% transporte coletivo, transporte porta a porta, educação inclusiva, né? E que nós orgulhamos de não ter nenhuma escola especial na rede municipal. Isso tudo foi plantado lá, né? E aí eu me lembro agora de uma situação que aconteceu na nossa vida, que a Lohane está aqui, menininha, né, 5 anos, né? Parabéns por ter vindo para a causa. Você é o resultado da reabilitação, Lohane. Com 5 anos de paraplegia, a pessoa está lá na casa dela ainda chorando. Então, eu tenho 63 anos de idade e tenho 63 anos de deficiência. Eu nunca fui daquele jeito que a Lohane já foi. Eu andei, mas não andei, né? Andei capenga, então não andei direito. Nunca joguei bola, nunca corri e tal. E aí, a hora que eu vejo isso acontecendo, a universidade parando para discutir a gente, né? Eu também fui convidado a abandonar o curso de História, professor Carlos. Nós dois tivemos o mesmo convite, né? Mas não está pronto. Eu tenho uma outra história também que eu gosto de contar, que eu tenho 2 filhos. Essa aqui é uma, né? E tenho o Lucas. O meu filho foi aluno da ESEBA. A ESEBA, a Escola de Formação da Universidade. Eu nunca participei de uma reunião em paz na ESEBA. Então, assim como quando eu entrei na UFO e eu não pude subir para fazer o curso, eu era carregado, quando meu filho saiu da ESEBA, ela já estava transformada numa escola que ia receber as adequações de acessibilidade. Hoje a ESEBA é uma escola acessível, né? Então, a hora que a gente vê a história de Uberlândia, né, sendo transformada para olhar um pouco mais para o nosso povo, eu escuto muito no serviço público, é muito comum a gente escutar isso, né? Mas Uberlândia tem tanta gente deficiente, né? Eu falo, tem, porque eles saíram de casa, né? Eles podem sair de casa, porque a gente ficava escondido, né? E então, agora a gente mostra, né? A gente está aí na rua, a gente está aí ocupando os espaços, porque eu acredito numa coisa: se cidadania fosse parto, seria a fé. Muito obrigado. Professor Mário? Gente, eu estou me segurando aqui. Não é fácil. Outro dia no programa, com o Márcio, nós falávamos sobre isso, e eu acho que a Lohane, deve ter sido durante a conversa que a Lohane estava presente, que eu falei assim: qualquer um de nós, em qualquer momento, pode ser um deficiente. E falei porque eu estava vivendo aquele momento e estou vivendo.
Vocês estão escutando minha voz, eu não. Eu estou com uma infecção, estou em tratamento. Hoje saí de médica há muito tempo. A voz que eu estou escutando não é minha. E se isso for em frente, eu poderei perder minha voz. Vocês pensam, é uma deficiência. Mas tem uma que é mais arriscada, que a maioria aqui está sujeito. Eu, por exemplo, tenho pressão bem alta nos olhos. Com uma coisinha de nada, uma dorzinha, eu posso ter em pleno sol do meio-dia, meia-noite, para o resto da vida. Por isso, cada um de nós pense nisso, gente. O reitor, Carlos, nós estamos. Eu te via sempre, nunca tivemos próximo, porque quando você entrou eu já estava saindo. Eu sou da Chapada Diamantina, aquela terra que hoje está enriquecendo rapidinho, que a Bahia foi rica no litoral. Agora a Bahia começou uma riqueza extraordinária no centro, Chapada Diamantina, e também na parte ligada a Goiás com Luiz Eduardo, né? Sou daquela terra lá da Bahia, estudei em Salvador, sou um filósofo, sou um teólogo, vivi um bom tempo na Unicamp, né? Então, e eu fico às vezes assim pensando, quando o reitor levantou a questão, que falta muita coisa, e falta, gente. Eu estou lendo Nexus do Harari. Leiam as obras do Harari, vale a pena ser lida. E no Nexus tem uma coisa que é muito importante: nós somos a inteligência. Ainda não temos no universo sinal de outra inteligência. Em todo esse universo que os telescópios estão mostrando agora, as novas mostras que os telescópios estão trazendo, parece que o nosso mundo aqui é um grãozinho de areia frente ao imenso universo que está pela frente. Só que esse universo todo, até agora, só tem uma inteligência que nós sabemos. Mas o ser humano tem outra coisa que, para ele viver em nexos, em rede, ele precisa, que é a consciência. E a consciência, sabe, senhor reitor, é o que cuida, é o que tem carinho, é o que tem esse zelo que você teve, vários aqui. Alberto é um desses, eu conheço o Alberto dele, que ele começou aqui, né? Que eu cheguei aqui em 78, cheguei aqui de mudança para em 79 tomar posse. Que desde 79 que eu estou na universidade. Em 78 eu estudava aqui, fazia um curso especial aí. Em 79 vim para cá e sou de Uberlândia, sou berlandense, vivo isso, né? E as minhas filhas se criaram aqui. E eu acho que tem uma coisa muito importante. Nós temos que pensar, com toda essa nossa inteligência, se usarmos um pouquinho, eu não digo humanidade não, que é pouco, eu acho que é a consciência, a sensibilidade da consciência, nós podemos descobrir muita coisa para ajudar muita gente, mais do que nós já fazemos hoje. Tá? Então, desculpa, estou me prolongando um pouquinho, mas porque eu gosto dessa universidade. Sabe, eu não mandei ninguém da universidade, não. O Márcio Alvarenga que diga, 30 e tantos anos, 38 anos, com o programa dele, né? Obrigada. Eu acho que um dos grandes desafios da nossa agenda dos direitos da pessoa com deficiência é reconhecer que a gente pode ter algumas especificidades por tipo de deficiência, mas que a gente não fique disputando um contra o outro, né? Então, o que a gente tem visto isso, a gente vai ver pela política de cota, né? De emprego, de concurso público. É muito difícil entrar uma pessoa com deficiência intelectual disputando, porque as condições de igualdade entre uma pessoa com deficiência intelectual, uma pessoa autista, suporte 1, altas habilidades para concorrer à mesma vaga, é muito desigual, né, a condição. Então, a gente sim se preocupa e aponta isso, que são barreiras diferentes e requerem metodologias, formas de priorizar
aqueles que estão, né, socialmente mais vulnerabilizados. Então, acho que um dos desafios da nossa secretaria é realmente mostrar, assim, olha, a gente precisa se unir enquanto categoria pessoa com deficiência, sem largar ninguém para trás, porque o que a gente vê muitas vezes é assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, essa coisa é triste, porque a gente vive num país que, né, no capitalismo, que é isso, né? A questão da ideia de produtividade, né? E, né, que acaba, né, trazendo prejuízos e deixando mais pessoas vulneráveis. Né? Então, as pessoas com deficiência intelectual, eu acho que são um dos piores indicadores sociais que o Brasil tem, contra esse público, né? Então, de violência mesmo, né? De pais e mães não ter a tranquilidade né? Nem de pensar assim, quando eu morrer, quem é que vai cuidar do meu filho, não é? E isso dói, né? Eu sou mãe de uma menina sem deficiência, isso já é uma preocupação, imagina para quem, né, sabe que o seu filho não teve oportunidade de construir a sua autonomia financeira, econômica, né, ou, né, de ter uma vida social, né, mais ampla do que o núcleo básico familiar. Então, realmente é algo que a gente tem que tratar com cultura, com conhecimento, e que a gente precisa muito das universidades para isso, para dar continuidade. A avaliação biopsicossocial é uma coisa que está lá na Lei Brasileira de Inclusão e que ainda não foi implementada na sua totalidade. A avaliação biopsicossocial é para poder a gente identificar não o indivíduo como o problema, mas assim, quais são as barreiras daquele indivíduo no seu contexto social. E a gente superar aquelas barreiras dentro daquela realidade daquele indivíduo com aquela pessoa, né? Porque não é porque eu e a nossa, esqueci, a Camila? A autora Lohane, somos cadeirantes, que a gente vai requerer os mesmos recursos, né? Mesmo dentro do mesmo tipo de deficiência, que a gente, dentro de contextos diferentes, uma pessoa cadeirante dentro de um contexto de cima da favela, né, que só escada e não tem acessibilidade, ela vai estar uma pessoa encarcerada dentro da própria casa, sem acesso à saúde, educação, à cultura, esporte. E então o entorno da gente altera muito a nossa qualidade de vida, né? Obrigado. Só porque nós estamos no limite do tempo da gravação. Depois a senhora vai ter a oportunidade de conversar pessoalmente com a secretária. Tá? Alberto. Eu só gostaria de agradecer, Márcio, mais uma vez a oportunidade, né, agradecer a todos e parabenizá-lo, que venha mais 10 anos, né, mais 20 anos aí do Trocando em Miúdos e também, né, do Contraponto. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Bom, concluindo, eu tenho que agradecer ao Márcio pelo convite, pelo empenho que ele fez num tema que não está resolvido. Nós temos muito a avançar. Eu acho que nós já avançamos muito. Se eu faço um recorte de 79 para cá, nós avançamos muito, mas nós temos que avançar muito ainda, porque tem questões que nós não vamos resolver com uma plataforma, nós não vamos resolver com uma tecnologia, elas vão auxiliar, que é a questão cultural, é a questão do outro, é a questão da alteridade. Às vezes nós, eu, Idari, Ana Paula, Lohane, que somos cadeirantes, eu não estou dizendo das outras deficiências, nós não nos sentimos reconhecidos pela sociedade. Obrigado, Márcio. Sucesso aí, mais 10 anos de Contraponto. Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. 10 anos no ar.